Marcos capítulo 5, versículo 25, 24, diz o seguinte: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos que tinha fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe era, e aproveitando isso, antes ia indo a pior. Algumas bíblias de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo que lhe secou-lhe a fonte do seu sangue, e sentiu que já estaria curada daquele mal, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Amém. Amém, querido? O Evangelho é genuíno. O Evangelho do Senhor Jesus, não o Evangelho do homem. O Evangelho conquistado na cruz do Calvário, as boas novas da salvação, é um Evangelho de algumas características ou alguns atributos, e o principal dele é ser um Evangelho de renúncia. Porque isso foi a primeira coisa que o homem errou no jardim, quando ele não renunciou à sua própria vontade e decidiu por si mesmo dar continuidade à sua vida independente de Deus, quando caiu no pecado. E Jesus vem para restituir, tirar o homem do pecado. A Bíblia diz que por um homem veio o pecado ao mundo, e por um homem veio a salvação ao mundo. Amém? Amém. Em Mateus 16, 24 diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Esse é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que não é uma receita de bolo. É o Evangelho que ele é via de mão dupla. Eu costumo falar, quando a gente está no aconselhamento, que andar com o Senhor Jesus é uma via de mão dupla, meu irmão. Tem muita gente que acha que o Evangelho do Reino de Deus é de uma mão só. A mão de Deus é a nosso favor e ponto final. Muita gente acha que andar com Jesus é receber tudo de Deus e não dar nada a Deus. E eu não estou falando de pessoas, querido, que não conhecem a palavra. São pessoas que conhecem a palavra. Mas o Evangelho no Reino de Deus é o Evangelho de duas vias. Jesus faz a parte dele e espera a nossa resposta. Quer me seguir? Eu estou andando. Tome a sua cruz, siga-me. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Amém ou não amém? Amém. E essa moça, essa mulher,
que agora já é uma jovem, padecia de uma doença que era muito séria. Hoje em dia já seria muito sério. Essa mulher, ela menstruava continuamente, sem parar, desde a sua adolescência. Havia na cultura judaica algo dentro da lei de que quando a mulher estivesse no seu período menstrual, ela não poderia ser tocada, porque as pessoas achariam que elas se contaminavam com aquele sangue. E quando uma menina chegava à sua fase de adolescência, onde vinha o período menstrual da maioridade, alguns estudiosos, eu estava lendo e ouvindo alguém falar sobre isso, eu achei muito interessante, diz que se pegava essa menina, que estava agora com o seu fluxo de sangue, chegando às regras, como se chamava, a primeira menstruação, retirava ela do seio da família e colocava ela fora da cidade, nas portas da cidade, num lugar onde tinha uma mulher que cuidava dessa menina pelos períodos que ela passava da menstruação, e depois essa menina era trazida de novo para dentro da sua casa pela mãe. Essa mulher, que agora já é mulher, chegou à fase da sua vida, onde a fase que a gente denomina fase da menor idade para a maioridade, já virou mulher, já ovula, e ela foi levada para esse lugar. E passando aqueles dias, a esperança dela era de voltar para casa. E quando a mãe dela chega naquele lugar, um lugar desconhecido, fora da sua família, ela se depara com essa moça ainda no fluxo de sangue, ainda nesse período de perda de sangue. E a mãe espera mais alguns dias, na esperança de que isso acabasse e ela volta de novo. E essa moça ainda estava no seu período de fluxo de sangue. E ela já perdendo vida, ela já debilitada, e os anos iam seguindo, e os dias iam se passando, e aquele período para ela era como uma eternidade. Talvez ela olhava para as outras meninas que chegavam naquele lugar, saíam, tinham família, casavam, se davam em casamento e viviam a sua vida, tinham filhos, se realizavam, e ela continuava padecendo naquela situação. Talvez a esperança dessa moça de chegar em casa e encontrar o seu pai, ao qual daria a ela identidade, daria a ela destino, daria a ela segurança, daria a ela cuidado, caminhada. Talvez era um sonho irrealizável. Já não bastava estar enfraquecida por perder sangue fisicamente, mas sofria também na sua área emocional. E uma coisa foi afetando outra, querido. E você pode ter certeza que o físico muitas vezes mostra o nosso emocional. Alguns estudos que falam que uma boa parte das pessoas que sofrem de câncer, há uma pesquisa, uma boa parte delas são pessoas amargas, com o coração sem perdão. E essa moça sofria por um bom tempo. A Bíblia diz que já faziam 12 anos que ela tinha fluxo de sangue. Você pode pensar nisso? Uma moça
ela vira mocinha, como a gente diz, entre 11, 12, 13 anos. Então, ela estava já com 24 anos. Eu também ouvi uma vez, não sei se é certo, a Bíblia não fala o nome dela, mas eu ouvi alguém dizer uma vez, não sei se isso é verdade, que o nome dela era Verônica. Interessante, mas não vem ao caso. E ela padecia por essa doença, e talvez os seus pais, ou com certeza os seus pais, porque a única fonte de renda que essa menina tinha era na sua família, uma mulher da cultura judaica, e ainda assim, nessa situação, querido, uma mulher da cultura judaica não podia trabalhar, e nessa situação ela deveria ser provida por homem, e a única fonte de renda que ela tinha era a sua família. E todos os recursos foram usados de uma forma terrena entre os médicos. Tudo que podia ser feito para que essa moça fosse curada foi feito. E a minha, a sua Bíblia diz o quê? Ela ia de mal a pior. E a primeira coisa que eu percebo nisso, que muitas vezes nós não compreendemos a forma que Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas, e muitas vezes até precisamos fazer as coisas pelo nosso braço primeiro. Talvez às vezes de início, às vezes é a única fé que nós temos, pequena e medíocre, mas é. E vamos lá e tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos. Mas chega um determinado momento, querido, que a gente precisa aprender que tem coisa que só o Senhor Jesus faz na nossa vida. E às vezes é preciso aprender pela dor. Essa moça, mulher, ela sofre a sua dor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu estou na unção de Timóteo, querido. Eu gosto de Timóteo. Capítulo 2. Muitos da igreja, querido, não querem sofrer a dor. Muitos querem servir ao Senhor, porque Ele vai resolver meu casamento, porque Ele vai prosperar a minha empresa, porque Ele vai me dar uma boa profissão, porque Ele vai me ajudar a passar na faculdade, porque Ele vai me ajudar a